dizia que queria ser mãe adotiva desde o primeiro encontro com o marido. Ficou apenas 6 horas na fila da adoção. E desde então ela vinha compartilhando a rotina, mostrando as crianças. Aquele alerta, gente, criando conteúdo com filho. 10, 8 e 5, gente. Será que acontecia só com de 10 anos? É o que é fetiche isso? Os pais adotivos foram presos. Na delegacia, eles negaram as acusações. Você gostaria de ter uma médica obstetra dessa pra você? Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Sabem a Mayara Coraci, influencer que ficou conhecida por adotar 3 crianças e por ter sido obstetra da Nina Secrets? Pois bem, rolaram aí atividades supostamente criminais que a levaram a ser presa. E a polêmica vai nos mostrar justamente o que diabos aconteceu, né? Vamos reagir ao primeiro vídeo aqui. Tem 2 vídeos para reagir. A Mayara, uma influenciadora e também enfermeira obstetra, foi presa junto com seu marido após ela estar e torto os filhos adotivos. A Mayara, ela ficou muito conhecida Gente, nas redes sociais depois dela ter postado alguns vídeos em janeiro de 2024. Ela tinha acabado de adotar 3 crianças. Ela já deu algumas entrevistas falando sobre o processo rápido que foi o dela. Dizia que queria ser mãe adotiva desde o primeiro encontro com o marido dela. credo. Geralmente o processo adotivo é bem difícil, viu? Bem extenso, bem complicado. Mas pelo visto, né, algumas pessoas conseguem mais rápido e infelizmente, né, pelo visto, no caso dela, O processo todo levou 1 ano. E a princípio, o perfil deles era até 2 filhos de até 10 anos. Ela queria a Brenda, que é a menininha mais nova, mas ela foi informada que eles eram em 3, porque tinha os 2 irmãos dela. Na hora, ela super topou, falou que eram os filhos dela, que ela iria sim levar os 3. E desde então, ela vinha compartilhando ali algumas coisas, a rotina dela como mãe de 3, mostrando as crianças. já dá aquela red flag, né? Aquele alerta, gente, criando conteúdo com filho. O mais velho hoje em dia tem 10 anos, o irmão do meio tem 8 e a mais nova tem 5. Durante essa semana, um colega da escola onde essas crianças estudavam denunciou os pais, porque o mais velho, que tinha 10 anos, vinha há um tempo chegando machucado na escola. Nisso, Nossa, que bom que fizeram essa denúncia, né? 10, 8 e 5, gente. Será que acontecia só com de 10 anos? então, o conselho tutelar foi até a escola, porque o menino dizia que não queria voltar para casa. Assim que o conselho tutelar chegou Ainda bem que o conselho tutelar foi apto e ágil nessa situação, né? na escola, eles encontraram o menino simplesmente com vários machucados, com dor na lombar e não conseguia nem andar sozinho. Ele foi encaminhado para o hospital na quarta-feira e ele segue internado até hoje. Foram feitos vários exames nele e também no irmão dele de 8 anos, e ele também estava com alguns ferimentos, algumas marcas já de dias que estava ali no corpo dele. O policial do caso deu uma entrevista onde ele estava chorando, contando tudo que a criança falou para ele, onde ele diz que ele tinha sido por uma raquete e que a mãe obrigava o irmão dele a fazer isso nele, mas como o irmão Credo! Olha o grau de doença mental que uma pessoa dessa não tem. Aliás, doença mental não, né? Mas é uma doente mental mesmo. Sem querer agora, né, marginalizar as pessoas que têm distúrbios mentais, mas olha o nível de tortura que as crianças foram submetidas. Aprender uma a torturar a outra. dele se negava a fazer, ela mesma fazia. Ou seja, ela queria que um irmão no outro. Conta que os castigos eram frequentes. Que diacho é isso, hein? Que transtorno é esse? É o que? É fetiche isso? É misericórdia. Ele era obrigado a ficar a noite toda em pose de flexão, apenas com roupas íntimas, deixava eles trancados em um escritório, sem alimentação adequada e sem poder dormir. Também apertava as partes deles. Segundo o boletim médico, ele está com múltiplas fraturas, Gente, a lista é enorme. Eu estou aqui, acho que até perdi as contas. E quantas coisas erradas, a quantos níveis. marcas que já estão até cicatrizando, marcas que estavam recentes, a boca dele estava com marca de que ela colocava alguma coisa para que ele não gritasse, mas aparentemente tudo isso vinha acontecendo há muito tempo. Segundo o policial, ela só fazia isso porque ela rejeitava os meninos e ela na verdade queria ter adotado somente a menina, tanto que com a menina ela não fazia nada. O menino também conta que o pai, ele tinha sim conhecimento das e algumas vezes até participava delas. Os pais adotivos foram presos por maus tratos. Na delegacia, eles negaram as acusações e também não resistiram à prisão. Enfim, mais uma lição pra gente ver que nem tudo que tá na internet realmente é aquilo, né? Quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso e aproveitando, se você ficou até o final. Ai, quem postou esse vídeo, olha, foi a Micaela Lins 2 no TikTok, tá? Quem quiser seguir, vai lá seguir ela.
Eu estou aqui em choque, literalmente, porque, nossa, e porque adotou os 3 filhos, tipo, só para agilizar o processo de adoção, gente, isso entra também naquela coisa do crianças, independente do gênero, são muito vulneráveis, né? E às vezes, talvez algumas pessoas, talvez o normal seja isso, as pessoas que não estão tão informadas sobre isso esquecem que não são só as meninas que passam por situações, né? São todas as crianças. E tem condições e casos, mas todas as crianças são vulneráveis, a gente não pode esquecer. Todas, seja qual for o gênero. E a gente viu ali, vocês escutaram comigo o absurdo da quantidade de abusos. Foi abuso mental, abuso corporal, abuso sexual, foi abuso que físico, o que mais? Psicológico, com certeza teve verbal também nessa história, gente. Aí entra com literalmente violência física, entre outras. Gente, que ódio, que ódio. Como é que uma pessoa dessas pega 3 crianças que já são naturalmente vulneráveis pra adotar, pra fazer uma merda dessa, gente? Puta que pariu. Tem que prender mesmo. Espero que a justiça seja feita, né? Que ela não tenha privilégios demais, né? Porque já me perguntei ali no começo como é que uma pessoa dessas conseguiu passar tão bem, tão rápido pelo processo burocrático de conseguir adotar crianças, né? Que não é fácil. O que vocês acham? Vocês seguiam ela? Eu nem sabia quem era ela, sinceramente. Eu estou feliz de não tê-la conhecido antes, porque eu também nem sigo Nina Secrets, mas enfim, ela não tem nada a ver com essa história de Nina Secrets, né? Vamos ver os comentários aqui. Indiara Cafati, eu estou chocada. Estudei com a Mayara e acompanhava pela internet tudo. Nunca pareceu acontecer isso. Paloma escreveu aqui, Paloma Calvo Vidóia. O coleguinha viu, como a escola não viu, gente. Pois é, né? Como pode isso? Tipo, uma outra criança que tomou a iniciativa de ir lá denunciar a situação. Não me surpreende tanto, não, viu? Porque a quantidade de adultos que é contra educar as crianças de como se prevenir, de ser o mais vulnerável possível contra pessoas, né? Perante outras pessoas, principalmente adultos. Débora Moraes escreveu aqui, nada como amor cristão. Ela era religiosa, gente. Vou até abrir o Instagram dela, Maiara Corace. Não é ela, gente. Não tô conseguindo abrir, gente. Olha isso. Ela desativou o perfil, gente. Surpresa de zero, né? Para surpresa de ninguém. Ai, gente, que ódio. Olha isso. A Metrópolis Brasil postou aqui, ó, 2024. Mãe de 3 filhos explica como ficou apenas 6 horas na fila da adoção. E é justamente sobre a Maiara, tá? Tudo bem? Ai, meu Deus, como você é lindo. Você quer ser minha filha? Eu também quero ser sua mamãe. Obrigada por me esperar. Posso te pegar no colo? Olha seu papai. Você é linda. Deus te abençoe. Você é linda. Ela é bem religiosa. A gente já escutou ali ela falando de Deus. Dá pra ver pela roupa dela, né, gente? Venhamos e convenhamos. Não dá pra mentir, não. Olha o estilo. Tudo bem? Tudo bem, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Você aceita ser minha filhinha? Um pouquinho. Vou cuidar de você com muito amor. Você é sua mamãe pra sempre. Te proteger de tudo. Tanto que você tiver velho, você pode me contar. Eu vou te ajudar. Obrigada por ter ficado me esperando. Eu sou papai. Tudo bom? Você ficou emocionada? Agora tá tudo bem. Esse é o papai. Olá, prazer. Você tava me esperando? Tava. Você aceita ser minha filha? É muito ser sua mamãe. Obrigada por me esperar. Abençoe. Muita saúde. Esse é o seu pai. Sentimento de revolta, né? De impotência, de. Ai, que arrepio, gente, de raiva, sabe? De indignação, de dar uma tristeza, um desespero, gente, credo. Cadê o perfil dessa nojenta? O que é que vocês acharam dessa história?
Estão indignados também. Quem de vocês, se tiver alguém aqui do processo de adoção ou no processo de adoção, ou que conheça o processo de adoção, gostaria de compartilhar aqui embaixo nos comentários as experiências, fique à vontade, porque não é minha expertise. Eu sei que o processo de adoção já é bem difícil como ele é no momento. Eu não sei se a solução seria deixar mais difícil ainda o processo de adoção. Acredito que não. Talvez a solução fosse injetar mais recursos no conselho tutelar para melhorar o acompanhamento nesses casos de adoção em si, né, no geral. Não sei, gente, mas que ódio. Como é que uma pessoa adota outras pessoas das mais vulneráveis que existem na sociedade e faz um negócio desses? E Deus não salvou não, né? Ela que tanto falava de Deus pra isso, Deus pra aquilo. Ai, eu fiquei assim, principalmente com nojo da cara dela e da cara do marido dos, enfim, da cara dos dois. Dela e do marido dela. Cara de bunda, sabe? Ontem eu tava falando na live sobre outro assunto e meio que tangi esse também, né? As pessoas quando tem essa vibe muito boazinha, não sei o quê, aí você fica alerta, tá? Porque você não sabe nem falar de religião agora, né? Porque aí não tem nada muito a ver com religião, não. Tem mais a ver com a índole da pessoa, né? Quando a pessoa é muito perfeitinha no espectro da bondade, pode suspeitar que ali tem coisa, viu? Não é possível, gente. Credo. Queria um assunto divertido, não sabia que era tão tenso, gente. Aí tem mais um vídeo aqui para reagir no mesmo assunto que a gente pode ver ainda para finalizar esse assunto. Vamos lá. A gente não pode acreditar em tudo que tá na internet, é disso que eu tô falando. E se liga só nesse caso que aconteceu envolvendo a Maiara, que viralizou aqui na internet por ter adotado 3 crianças. Acontece que ela foi presa por maus Como é que uma pessoa viraliza por ter adotado 3 crianças? Não entendo, isso tá muito ridículo essa internet, não tá, gente? Ai. Mas acho que foi porque ela adotou 3 crianças em 6 horas de fila de espera, né? Enfim. tratos. E uma dessas crianças revelou o verdadeiro show de horrores que estava vivendo na mão dessa mulher. Começou porque ela sempre quis adotar uma menina. E aí, durante o processo de adoção, ela percebeu que essa menina que ela ia adotar tinha 2 irmãos. E ela adotou os 3 irmãos e viralizou na internet justamente por isso, por mostrar a rotina dos 3. Pra ressaltar que ela já Vamos parar de dar palco para pais, adotivos ou não, de crianças que usam as crianças para criar conteúdo, por favor. estava inserida nesse mundinho maternidade, como obstetra. Inclusive, ela foi a obstetra da Nina Secrets. O show de horrores que acontecia envolvendo Queriam uma obstetra dessa para essas vocês? crianças só foi descoberto porque um amiguinho da escola chegou a denunciar. Além da denúncia pro conselho tutelar, a polícia foi acionada e quando o policial chegou lá, percebeu que a mão e a lombar do mais velho estavam machucados. A criança foi encaminhada pro hospital e tá internada até hoje, só que ela chegou a falar tudo que ela tava passando. O velho contou que a mãe batia nele com uma raquete e quando ela tava cansada, pedia pro outro irmão bater nele. Notou que esses castigos eram bem frequentes e aconteciam de diversas formas, como a mãe deixar na posição de flexão a noite toda. Relatou que ela trancava ele no escritório a noite toda e mal dava comida pra ele, que isso acontecia diversas vezes. Também relatou que ela puxava o cabelo dele, né, arrancando alguns fios e também apertava as partes íntimas. Também já deixou ele sem banho durante 15 dias e já quebrou uma garrafa de vidro nos braços dele. Você ainda disse que o pai adotivo tinha conhecimento de toda essa situação e que às vezes até participava. Essa criança foi tão forte que até o policial se emocionou quando foi dar uma entrevista. Se ele tutelar, a criança chegou até a suplicar pra não voltar mais pra aquele lá. Triste tudo isso, porque além de tudo, essas crianças estão traumatizadas com o processo de adoção. A Yara e o marido seguem presos depois da situação e se tiver alguma atualização sobre esse caso eu trago pra você. Eu choco com tudo isso, por isso que eu falo que não dá pra gente acreditar e romantizar algumas coisas aqui na internet. Não dá mais pra gente saber hoje em dia se a pessoa tá agindo de boa fé ou tá apenas querendo like. E você chegou a ver esse caso, eu quero saber qual que é a tua opinião. Olha os comentários, gente. Lorena Azevedo, underline makeup. Eu não queria entender como alguém pode fazer tão mal, ser tão indefeso como uma criança. E é justamente por isso que a gente tem que defender, tomando certas atitudes de não dar palco, por exemplo, a esse tipo de conteúdo na internet. Hugo X Barros, nem todo mundo nasceu para ser mãe, pois é, nem pai. E tá tudo bem, mas a gente não pode forçar isso nas pessoas, nunca. Enfim, para finalizar aqui, qual foi o gatilho que essa história deu em vocês? E eu deixo aqui reflexão, né? Você gostaria de ter uma obstetra, uma médica obstetra dessa para você? Mesmo assim, se ela não fosse descoberta como uma potencial agressora de crianças, só pelo fato, mas ela criou conteúdo sempre usando as crianças. Vocês acham que isso é aceitável, gente? Deixo aqui essa pergunta para reflexão também. Eu não sei o que dizer, sinceramente, é um show de horror mesmo. E é isso. Obrigada novamente por me acompanhar. Me siga nas redes sociais também, tá? Se quiser virar minha amiga, amigo, me segue nas redes sociais. É que tá fácil ainda de
se aproximar. Tô começando ainda. E sobre as lives, eu tô pensando ainda se eu continuo fazendo 2 vezes por semana, porque tá sendo bem difícil, gente. Tá bem difícil mesmo. Mas eu já percebi que mesmo se eu fosse fazer uma live por semana, eu ainda assim ia ter conteúdo para ter vídeo todos os dias. Então, acho que nisso não ia causar problema nenhum. Agora, sim, com esse tempo, eu poderia fazer outras coisas. Tipo, tentar crescer mais o público das lives, que faz, sim, toda a diferença na hora do gravar o conteúdo, né? Porque meu conteúdo tem sido só de cortes no momento. Mas é isso. Novamente, obrigada e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Se cuidem. Se cuidem.